Oi, Ana. Oi, Boa noite, boa querida. noite. Ana é uma querida, Ah, você né? O que é pessoal essa? gosta Olha demais. aqui, meu hóspede, meu amigo. Apresenta seu hóspede. Esse é o Ted, ele é meu vizinho. A família viajou para passar o Natal lá na terra deles. E aí ele veio para passar o Natal comigo e vai ficar até semana que vem. Ah, o Ted é uma graça. Você sempre está com ele, não é, Ana? Sempre, sempre que eles viajam, que eles saem muito, viajam assim, às vezes sábado e domingo. Aí ele fica comigo. Uhum. E é por amor Legal. mesmo, Ele tá. eu não sou dog sitter, não, é por amor mesmo. Eu adoro ele, amo ele. Olha, diz alô, tias. Oi, eu sou o Oi, Ted. Ted. Boa Boa noite, noite. tia Sandra. Boa noite, amiguinhos, amiguinhas. Tava jantando, né, Ted? Tava, levou quase uma hora, mas jantou tudo. Que bom. Hoje foi a comida natural que a tia fez para ele. Ah, legal. Mas a mãe dele também comprou Casa da fruta. tia, da vovó é bom demais, não é? É, ele aqui é muito mimado. Né? Aqui ele pode tudo. A mãe dele ri, porque eu digo que ele aqui é o rei. E quando chega na casa dele, sente falta, não é? Ah, não, porque ele ama do jeito que eles são. Eles não são assim amorosos que nem eu sou, né? Uhum. Ele ama que quando eles chegam de viagem, ele começa a sentir o cheiro, as vozes, ele dá cada pinote na porta social. E é de longe, não é, Ana, que eles percebem? De longe, eu não abro nem a porta, ele já sabe que a mãe Uhum. dele já chegou. Eles são incríveis. É, eles sentem, né, o cheiro. Ele adora aquela mãe dele. Mas ele vive na varanda. Porque ele é Ah, mijão ele gosta também. da. Ele é mijãozinho. É que aqui em casa eu já vi maneiras dele não mijar no meu sofá nem na minha cama. Já me preparei, já, sabe? Você tem que ter psicologia, né? Eu tive a Duda, 18 anos, e a Juju, por 14 anos, 7 meses. As duas nunca foram mijonas, não, mas ele é. Até porque é macho. Qual a idade dele, Ana? 6 anos. 6 anos e meio. Vai fazer 7 em junho. Eu conheço Tem ele há amiguinhos entrando 4 agora? meses. Ah, nossa, muito tempo. É. Tem amiguinhos entrando agora, né? A gente está falando do Ted, não é da Ana, é de uma vizinha, né? E sempre que precisa, né, a Ana fica com ele. Não é isso, Ana? É isso aí. Ana, você teve a Duda e a Juju. É a Juju. Como foi que elas entraram na sua vida? Fala aí pra gente, conhecer um pouco mais. A Duda, ela surgiu na minha vida 7 de março de 99. Na véspera, eu estava indo para o supermercado Paz Mendonça, aqui na Barra da Tijuca, e uma amiga minha disse assim para mim: Ah, Aninha, eu queria tanto mel. Aí eu falei para ela: eu li outro dia no jornal que estão batizando o mel, não compro mel mais barato nunca, é tudo batizado. Ela disse: Não, eu quero mel da Nina. Nina era uma amiga nossa que morava também aqui no prédio, que tinha uma filhotinha poodle chamada Mel. Ela queria isso, que ela queria uma cachorrinha. Aí eu fiz Uhum. todo um discurso, não, mas prende, é gasto com veterinário, ração, vacina, remédio. Não, 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 isso na véspera. Aí no dia seguinte, domingo, fui andar no calçadão na praia aqui da Barra, estava a Duda dentro de uma gaiolinha para ser vendida. Eu peguei ela, Ó, não tirei mais do colo. Entrou na minha vida assim. foi paixão, assim, à primeira vista. Foi, foi. Ela me escolheu e eu escolhi ela. Mas quando eles olham assim pra gente, é irresistível, não é, Ana? Eu não tinha um centavo no bolso para pagar o homem. O homem estava cobrando R$ 250. Ele teve que vir E como é comigo que aqui em pagou? casa. Ele veio aqui em casa e eu passei um cheque para ele. Ah, e sim, foi a primeira, não A é? Duda foi a primeira, é. Aí Nesse a ano, tem um Juju, detalhe aí. Eu comprei ela no dia 7 de março, né? De 99. No dia 12 de dezembro de 99, minha mãe surpreendentemente morreu. Embora ela tivesse Alzheimer,
Mas ela tinha saúde boa, estava tudo sob Uhum. controle, sabe? Ela morreu. E a Duda, ela não podia me ver chorando, que ela me escalava e com a linguinha vinha secar minha Oh, lágrima. Isso desenvolveu uma relação com a gente muito forte, sabe? então aumenta, não é, Ana? É. Aí E depois com veio a quanto tempo Juju. depois a Juju? A Duda tinha 5 anos e meio. Foi em 2004 que a Juju veio. E a Juju, no início, a Duda ficou com ciúme, passou mal, vomitou, teve diarreia, tudo de sistema nervoso, porque ela ficou com ciúme. Aí depois Uhum. se tornaram grandes amigas. Se Tanto que, adaptou, não é? totalmente, elas eram super amigas. A Duda, quando a Duda morreu, em março de 2017, ela tinha 18 anos, né? A Juju ficou doente. No primeiro mês após a morte da Duda, a Juju perdeu 1,5 kg, que para um poodle toy é muito. A veterinária disse que ela nunca mais vai recuperar o peso. Ela é uma cachorra já idosa e ela morreu Uhum. de tristeza, porque 2 anos depois da morte da Duda, ela morreu. Ela nunca mais teve Tadinha. saúde. Aí, o que eu pedi a Deus quando me avidar? A Duda morreu em casa, nos meus braços, né? A Juju estava internada na clínica. Quando me ligaram às 5h30 da manhã, eu já sabia o que era. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma oração, né? Eu pedi a Deus que permitisse que a Juju encontrasse a Duda e que elas ficassem juntas. Eu pedi muito, eu passei o dia inteiro, todas as minhas orações nos primeiros dias era pedindo a Deus que permitisse que a Juju encontrasse a Duda. E eu sou de origem católica, né? Mas hoje em dia eu sou kardecista. O Uhum. espírita kardecista tem Jesus Cristo como mestre e guia, tá? A gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho. Certo. E em 2019 eu comecei a frequentar um centro kardecista aqui no Recreio dos Bandeirantes, em março, final de março. Quando foi em julho, eu fui um sábado lá porque ia começar a ter o reiki xamânico. E eu gosto muito. Eu nunca tinha ido aos sábados nesse centro. Aí eu estou lá esperando para ser atendida e uma médica que gostava muito das meninas, eu já tinha levado as meninas nesse centro para fazer cirurgia espiritual de animal, tá? A Duda viveu 18 anos, que ela foi muito estabilizada através das cirurgias espirituais lá. Ela era cardíaca e renal, tá? E, bom, aí essa médium me chamou e ela disse, olha, eu ontem estava arrumando minha casa e recebi uma mensagem do mentor das suas meninas. Eu falei, ei, qual era a mensagem? Elas queriam te dizer que elas estão juntas, como você pediu. Ora, só eu e Deus sabíamos desse meu pedido, eu não tinha comentado com ninguém, porque se você comenta uma coisa dessas, as pessoas dizem que você é meio maluca, né? Sim. Dão muita. Daí a Ana está delirando, perdeu as meninas, está ruim das ideias. Então, eu nunca, eu também não sou de ficar falando muito assim, né? Ainda mais de uma oração minha, então, num pedido. Sim. Então, eu não tinha comentado isso com ninguém, ninguém, só eu e Deus sabíamos. E então a mensagem era essa, que elas estavam juntas, só estavam preocupadas com a minha tristeza. E essa médium achou que eu estava triste porque eu estava sem elas, que eu tinha perdido elas. E não era, eu estava passando por um problema sério. Quem me conhece mais de perto sabe o que era. E por isso até que eu recorri a esse centro, sabe? Para pedir ajuda espiritual. A minha tristeza, que elas estavam preocupadas com a minha tristeza, é que tinha me levado para esse centro. Então, tem umas passagens com elas, Entendi. eu acredito muito nisso, né? Eu sei que nem todo mundo acredita, mas para mim, basta eu acreditar, tá ótimo. E, poxa, uma coisa que só eu e Deus sabíamos. Ninguém, sabe? Nem as pessoas mais próximas de mim sabiam do meu pedido.
Amar o cão é muito fácil, né, Ana? A gente sabe, quem está aqui presente, né, também vai concordar com isso, né? Agora, superar a morte é um processo muito doloroso, né? E há quem ache estranho, né, alguém sofrer tanto por um animalzinho de estimação, né? Nossa, tem Tratam, muita gente. Nem no trabalho você tem direito a, né? sim, A né? ter Tratam de forma banal, né? Chegam a criticar ou até mesmo rir, né? Só que com o passar do tempo, né? Os pets eles deixaram de ser apenas animais de estimação, né? E hoje em dia eles são parte integrante da nossa família, exatamente. né? Então, o luto de um pet, ele não é algo banal, né? Porque estamos falando de quê? De sentimentos, né? Momentos vividos, compartilhados, e isso é amor. É um pedacinho de nós que vai junto, É, né? Foi uma vida inteira com a gente. verdade. Eu acho que a maioria aqui conhece, talvez alguns não saibam, né? Eu perdi o Floquinho, né? Então, eu entrei num desespero, né? Eu fiquei Meu desesperada, chorei filho. loucamente, né? E passei dias, né? Eu me recuei, passei dias afastada, não queria ver ninguém e, felizmente, a minha família apoiou, né? Eu me lembro, Isso daí porque é eu muito, vi o Floquinho. pois é, isso é muito importante, o apoio, né? Dos amigos, da família, né? E eu me afastei do Instagram por alguns dias, porque eu não conseguia entrar de jeito nenhum. Eu me lembro. Você Aí eu falei, não, postou eu tenho que entrar para dar. Eu me lembro Sim, da sua postagem falando que o Floquinho tinha. uhum. Mas você nem conseguia Foi, eu falar. coloquei para dar uma Depois algum dia. satisfação. É. Isso, porque eu não conseguia, Ana, entrar de jeito nenhum. Aí depois de alguns dias eu falei, não, eu tenho que entrar para dar satisfação. Quando eu entrei no Instagram, eu fiquei surpresa, muito emocionada, porque eram muitas mensagens. Nossa, eu acho que eu fiquei 2 dias respondendo, né, de tantas mensagens. Mensagens carinhosas, de conforto, e aquilo me fortaleceu tanto. Cada mensagem de carinho que aquelas pessoas mandaram para mim, me fortaleceram muito, e aquilo ali foi, sabe, me confortando, né, foi melhorando. Então, o apoio dos amigos, da família, isso é muito importante, Eu né? descobri aqui Muitas pessoas... que o Instagram pode ter coisas ruins, mas tem mais coisas boas. Como Sim, tem solidariedade, né? exatamente. Como um ajuda o outro, né? Aí depois de alguns dias é que eu fui ver uma mensagem de uma amiguinha, não lembro agora, de outro estado, né, que ofereceu, "Olha, eu tenho uma cachorrinha, eu não tenho coragem de vender, não é? Eu só dou realmente para a pessoa que eu confio." Aí me ofereceu, e eu já tinha ganhado o kiwi, mas aquilo me emocionou assim de maneira tão grande, o carinho das pessoas, a solidariedade, nossa, é incrível isso, né? E muitas pessoas, elas se privam de chorar, de se sentirem tristes, né? Com medo do que as pessoas vão falar, porque tem muita gente que falam Ó, isso. entrou a Nina. Nina é minha amiga aqui do prédio. Ah, que tinha mel. Ah, Nina boa noite, Monteiro. Nina. Que bom Ela, tê-la aqui ela morava conosco, aqui no viu? prédio, no Rio. Ela Ah, que tinha mel, legal. que a Mimi dizia, eu quero mel. A mel da Nina. Oi, Ninão. Ah, boa noite. Então, as pessoas, ela tem medo do que os outros vão falar, né? E deixam de, né, a tristeza, né? Ficam com aquela tristeza por dentro, aquele choro, né? E cada pessoa, elas se comportam de uma maneira diferente, né? Reage, né? Passam por esse processo, né? De forma diferente, né? Algumas sentem mais falta do que a outra, né? Passam por o processo muito rapidamente. Tem pessoas que, né, o luto, né, vive por anos. Eu tô rindo, porque a Nina tá dizendo
eu contar como que eu apresentei a Juju, a Duda. Termina aí, que aí depois Ah, eu sim. conto. Ah, tá certo. Mas isso não quer dizer que o amor é menor, né? São formas diferentes de lidar com o luto, né? Cada pessoa, e isso deve ser respeitado, né? Aí eu quero, você vai falar agora, né? Aí como foi que apresentou, depois eu quero que você fale como foi que você passou por esse processo, né? Do Se teve luto à o luta. apoio de amigos, da família. Tá. Deixa eu primeiro contar isso, como é que eu apresentei a Sim, Juju. A Duda tinha 5 anos e conte. meio e eu saía para trabalhar, ficava com pena dela ficar sozinha, né? Aí um dia eu estava no meu trabalho, uma funcionária minha chegou e disse assim: ai, Aninha, tem uma cachorrinha na vitrine ali da Pet no shopping, a coisa mais linda. Meu escritório era junto a um shopping Via Parque. Uhum. Ela falou com tanto amor, os olhos cheios d'água, que eu resolvi ir lá conhecer esse serzinho que estava na vitrine da Pet Shop. Era a Juju. E, por Ó, coincidência, a gerente da Pet era uma conhecida minha, a Ana, minha xará. Eu fiquei com a Juju no colo 1h15, assim, levo ou não levo? Aí ela dizia, deixa o seu coração te responder. Ai, mas se a Duda ficar com ciúme, se a Duda ficar doente, 1h15, eu com a Juju no colo, até que eu resolvi trazer, né? Aí liguei para essa minha amiga e disse assim, tem uma surpresa quando chegar em casa. Quando chegar em casa, vai direto lá para casa. Aí que foi a apresentação da Juju para a Duda. Eu virei uhum. para a Duda e disse assim, Dudinha, mamãe tá chegando, não vou dizer que eu tô trelelé não, tá? Ela já tá rindo lá. Mamãe tá chegando na maternidade, essa é a sua irmãzinha. Essa é a sua irmãzinha. Hein, Ai, Ana, mas quando é um irmãozinho assim, geralmente dá um presentinho para não ficar com ciúme, não deu nada para ela. eu só falei assim com carinho, né? Essa é a sua irmãzinha, a mamãe chegou na maternidade. A Nina dizia assim na época, não conta isso pra ninguém não, menina, porque vão dizer que você tá louca de vez. Ah, mas a gente conversa, é normal, a gente te entende. Mas essa foi a presa. Bom, como que eu vivi o luto, né? No caso da Sim. Duda, a Duda tinha 18 anos, ela era cardíaca e renal. Foi um milagre ela viver. Ela andava ainda com dificuldade, parecia um robozinho, mas andava, porque ela Uhum. fazia esteira dentro d'água, fazia acupuntura, fisioterapia. Ela andava, só não enxergava mais. E não era nem por causa de catarata, que ela não tinha catarata, era um problema neurológico que veio a levá-la a óbito, né? Mas ela viveu 18 anos. E eu senti muito, porque é uma ligação muito forte, né? A forma como ela entrou na minha vida. Logo em seguida, minha mãe morre, e ela secando as lágrimas com a linguinha. Uhum. Foi uma relação sempre muito forte. Ela sempre dormiu grudada em mim. Grudada, eu botava a cabeça no meu ombro aqui na coxa, sabe? Mas eu pensei assim, poxa, eu não posso ser egoísta, né? Ela viveu 18 anos, mais do que isso, ela pode começar a viver no sacrifício, na dor. E isso me consolou, sabe? Porque eu sabia que ela tinha vivido 18 anos, cercada com muito amor, teve tudo que eu podia dar. E mais do que isso, eu temia que ela fosse ter uma vida meio vegetativa, porque ela começou a ter Uhum. convulsões. Tá? Bom, aí eu trabalhei isso, acho que a presença da Juju ajudou muito, mas aí eu comecei a ver a Juju adoecer. Como eu te falei, no primeiro mês da morte da Duda, Juju perdeu 1,5 kg, nunca mais teve saúde, nunca mais. Aí ela foi embora com 14 anos e 7 meses, em janeiro de 2019. E a forma que eu encontrei de enfrentar isso, eu nunca gostei de Instagram,
mas aí a conta passou a ser uma conta dedicada à memória delas, entendeu? Uhum. O que é isso? É uma conta dedicada em memória da Duda e da Juju. É honrar, porque elas me ensinaram o que é o amor, coisa que eu não sabia. O amor incondicional, o amor que Jesus sempre pregou e que nos ensinou, né? Quem deu a maior demonstração de amor para a humanidade foi Jesus. Ele morreu por a gente, né? Ele amava incondicionalmente, ele ensinava isso. Então, eu resolvi fazer da minha conta basicamente isso. Se você for olhar das pessoas que me seguem, eu acho que 95% são animais. Cachorro, gato, coelho, cavalo. Basicamente cachorro e gato, né? E aí E eu você tem uma interação muito boa, não é? É muito querida pelos amiguinhos, sempre tá eu converso interagindo, né? como se eu Trocando tivesse, mensagens. como se estivesse conversando com eles, né? Aí acabo ficando amiga dos tutores, de alguns tutores, no mundo Sim, inteiro. Tem no Irã, vários do Irã, Estados Unidos, Europa, América do Sul. E eu acabei desenvolvendo, e é uma coisa que também me ajudou muito, sabe, Sandra? Principalmente quando veio a pandemia. Esse sim. contato com os bichinhos, com os tutores, foi uma coisa que deu uma sustentação para mim. Eu sou sozinha. A minha irmã mora a milhares de quilômetros de distância, mora no Paraná, no Noroeste. Eu sozinha aqui com aquela coisa da pandemia. Uhum. E foi esse contato diário com os bichinhos que ajudou muito. Eles me ajudam muito. Os Sim. tutores me ajudam. Como eu acabo ajudando também, aquilo se estabelece uma corrente de solidariedade, de fraternidade, uma troca de amor, de carinho, que foi a coisa que mais me surpreendeu. Eu nunca esperei encontrar isso no Instagram. Tem muita gente querida mesmo e eu acabei fazendo muita amizade, né? A A gente gente faz, né? conversa assim diretamente, né? O pessoal muito solidário, carinhoso, se preocupa, não é? Às vezes tem gente que tão perto e não se preocupa tanto, né? É. Não demonstra tanto carinho e amor, não é? Eu Agora, faço. Ana, Ah, é que eu queria falar uma me coisa. Eu diz faço uma. campanhas para adoção de bichinhos, às vezes o bichinho está Pois precisando é, fazer é uma isso que eu quero, cirurgia. Às é vezes, isso que a eu quero maioria te das vezes, assim, perguntar. eu não tenho condição de ajudar financeiramente, mas eu ajudo Uhum. divulgando, boto no meu story, boto no meu feed. E assim a gente vai ajudando um ao outro. Quando você sabe que alguém está com problema, você vai no direct, conversa com a pessoa, né? Uhum. Troca Tem ideia, um como é que contato assim mais eles estão, pessoal, né? Com né? eles. O tema de hoje é do luto à luta, né? A luta em prol da causa animal, É. né? E no seu Instagram, no seu perfil, a gente vê muito isso, né? Você levanta essa bandeira em defesa dos animais, né? Como foi que começou isso? Foi depois que você perdeu a Duda e a Porque Juju? a conta não era uma conta ativa, né? Depois que eu perdi a Duda, e principalmente depois que a Juju foi embora, é que passou a ter mais essa coisa de ser em memória delas, honrar elas. Tudo que elas me deram, tudo que elas me ensinaram, elas me fizeram um ser humano melhor. Então eu tenho que honrar isso, né? Tudo que elas me deram e me ensinaram. E a forma que eu encontrei foi isso. Eu ajudo divulgando, seja que está precisando fazer uma cirurgia, está precisando de adoção, está perdido. Faço isso, sim. Eu converso, né? Converso com os tutores, eu troco experiência, muita experiência. Outro dia tinha uma cachorrinha que nasceu com problema de coração, coração, mas ela tem estenose pulmonar, que era uma coisa que a Juju tinha. Aí eu falei do stent, que eu só descobri no final da vida da Juju que ela poderia ter colocado um stent, que nem um humano coloca um stent no coração. Tem. Tem para cachorro, para Uhum. animal, é micro, né? Então eu vou trocando essas ideias, essas experiências, coisas que
e acaba ajudando, né? Sim. Ser protetor não é uma profissão, né? Você Eu não sou usa protetora, seu... né? Sou amante. Eu não me julgo assim protetora. Protetor são pessoas que se envolvem e se entregam, né, aos animais. Né? A pessoa não precisa estar ligada diretamente a uma ONG, né? Não precisa ser um protetor que passa, né, dedica a sua vida toda, né, em defesa aos animais, mas qualquer pessoa, ela pode fazer a diferença, assim como você faz no seu perfil, né? Sempre está divulgando, né? Quando tem ajuda, você colabora da maneira que você pode, não é? Ou divulgando, ou ajudando de alguma maneira, não é? Então, cada pessoa pode fazer, né? Ajudando, fazendo uma diferença, não é? Se não tem condições de abrigar um animal, pode fazer o quê? Pode alimentar, né? Um cãozinho, pode fazer algum projeto, tem o Edites, não vi se está aqui online com a gente, né? Mas tem o Edites que tem um projeto maravilhoso, né? Faz edição, né? Artes, né? E cobra um valor simbólico, né? E esse valor ele é totalmente direcionado, né, para a compra de alimentos, né, para alimentar os animaizinhos da rua. Isso é Não, louvável. legal. Isso é louvável, né? Admiro muito, né? E é tão pouco, não é, Ana? Você não precisa se dedicar totalmente, né? Você pode ser uma dona de casa, pode trabalhar, né? Pode ser mãe e tal, e pode fazer, dedicar um tempinho, né? Para ajudar, né? Em defesa dos animaizinhos, né? Outro dia eu vi aqui no Como você Instagram. faz, né? A divulgação também, não é? Isso é bem legal. Outro dia eu vi aqui no Instagram um rapaz que faz umas casinhas. As casas não são pequenininhas, não, tanto que cabem 3 adultos e uma criança. Ele mostrou isso. Ele faz umas casinhas e bota na cidade dele. Eu não lembrei agora qual era o nome da cidade, mas ele viu isso no exterior, parece, e trouxe para cá. E ele está fazendo essas casinhas. Uma coisa muito bonita. Legal, né? Muito legal. A Moli que Bem entrou interessante. agora entrou onde está a Moli, tá? Eu queria pedir a todos que estão aqui que pudessem ajudar a Bianca e o Israel a achar a Moli. A Moli é a cachorrinha adotada deles, que fugiu na noite do dia 24 de novembro em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Ela já foi vista andando de trem no ramal de Santa Cruz, aqui no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Já foi vista subindo a plataforma, subindo a escada da estação, né? E a gente precisa achar a Moli. Eu sei que eles vão achar a Moli. As pessoas têm que ver, não só fotografar e filmar e mandar para os tutores, mas de repente ficar com ela, avisar e ficar com ela, não deixar ela ir embora, não deixando ela ir embora, né? Eu tenho certeza, Bianca e Israel, que vocês vão encontrar a Moli. E quem puder divulgar, a conta é Onde Está a Moli. Legal. E você faz muita divulgação, né, Ana? Faço. Eu procuro checar para ver também se... E tem muita loucura. Se bem que aqui no Instagram nem pode, mas no WhatsApp eu recebo tanta doideira. Nossa. No Instagram não, mas no WhatsApp é assim. É preciso ter muito cuidado, né? Porque existe muita gente maldosa, né? Às vezes pede, a gente se sensibiliza, vê aquela coisa, sabe? E vai logo ajudando e tudo, né? Mas a gente tem que realmente ver se aquilo ali é uma coisa verdadeira, não é? Vê muitos tutores, né? Pessoas, né? Amanda, que entrou agora, Amanda Milani, ela é uma pessoa que ama os animais. Todos os animais dela são adotados. E a gente se conheceu por causa de um animalzinho que é uma paixão minha, que eu ainda não conheço, que eu tenho que ir a Garibaldi para botar ele no meu colo, que é o Hope. A Amanda tem animais maravilhosos e
Tem uma cachorrinha da Amanda, que a Amanda canta, ela canta no Coral Tramontina. Quando ela está cantando, a cachorrinha olha para ela, é tanto amor, Oh, é uma coisa tão linda. que Oi, Amanda. fofa. Todos os Bem-vinda, animais, eu Amanda. nunca Boa soube, eu noite. conheci a Amanda através de um casal amigo meu de Bento Gonçalves. Pelo que eu sei, todos os animais da Amanda são adotados. Ela é uma pessoa. Ela teve uma Covid forte agora, mas domingo ela já estava passeando com os cachorros no abrigo da cidade dela. Ela é uma das. Uhum. Como chama? Uma voluntária, né? Que eu acho legal aqui no Rio, a gente não tem isso. As ONGs, os abrigos, você poder sair para passear com os animais. E é tão importante para os animais terem esse espaço, né? Ó, ela confirmando que todos são adotados. Ela passeia com os animais do abrigo da cidade dela. Ela e outras voluntárias, né? Acho muito bonito isso. É uma coisa que a gente Sim, nas legal. nossas cidades, né? Na sua aí, aqui no Rio, porque eu não tenho conhecimento que no Rio aconteça uma coisa assim tão bonita e que é tão bom para os bichinhos saírem um pouco do, né, do É. abrigo, darem uma volta. Muitas das vezes, Ana, como você não tem, né, condições de ter um pet em casa, muitas das vezes a pessoa não tem o espaço, o tempo, porque trabalha muito, né, ou não tem condições financeiras, cada um com sua situação, né, mas pode ajudar de alguma forma, né, como eu falei, ajudando na alimentação, como ela, não passeando, né? Pode passar um dia em casa. Tudo isso faz a diferença. E como você falou, é conscientizar, né? Pode ser o seu filho, o seu vizinho, o seu bairro, a sua cidade. E tudo isso a gente faz e se torna algo assim grandioso, Se cada um fizer um pouquinho, né? né? Dedicar Exatamente. um pouquinho para os animais, eles estão precisando tanto, eles estão vivendo um momento muito difícil. Aqui no Rio de Janeiro está muito triste, sabe? Tem muito E bichinho com, sendo abandonado. e com essa a Covid, não é? Essa pandemia, a situação piorou Piorou muito. muito, é. Piorou muito. Muitos foram abandonados e a questão de adoção, né? É complicado. Aqui no Rio caiu Mas, muito a adoção e caiu muitíssimo o volume de doação. Quase não está tendo doação. As grandes ONGs aqui do Rio estão numa situação muito difícil. Eu cito o caso do Garra Animal, que faz um trabalho lindíssimo, Focinhos de Luz, Anjinhos Peludos, estão todos passando por dificuldade, sabe? Porque as doações caíram muito, o abandono aumentou muito e aumentou. animais estão sendo resgatados em situações assim, sabe, muito feridos, muito doentes. E essas ONGs estão fazendo um trabalho que eu vou te contar, belíssimo e no momento que elas não têm Plausível, nada, né? elas não têm quase recurso nenhum. Quem puder ajudar na sua cidade, né? Às Sim, vezes não é só ajuda financeira, você poder passear com o bichinho, tirar do abrigo para passear meia hora com ele, sabe? dá Pode carinho, fazer muita amor, eles coisa, dar são tão atenção, dar carentes, não é, carinho, dar Ana? amor para esses seres que são seres de luz, né? Faz uma diferença na vida deles E na e da nossa gente também, também. não é? A gente pensa que está ajudando Exatamente. eles, mas na verdade, você acha que o Ted está aqui comigo? Eu não estou ajudando o Ted. O Ted é que está me ajudando. A mãe dele mandou uma mensagem para mim quando ela chegou no sábado de manhã lá no interior de Minas, me agradecendo. Eu disse, não me agradeça. O Ted é uma porção de amor e de pureza de quatro patas que você compartilha comigo. Ele me ajuda. Sabe? Ele me dá Você que agradece, né, Ah, Ana? só agradeço. O que eles fazem por nós é tão grandioso que todo amor que a gente oferece para eles ainda é pouco. A mãe do Felipe Guerreiro entrou aí. Ah, boa Felipe, noite, boa bem-vinda. noite, querida. Felipe é um Ana, guerreiro, você defende é um muito a menino adoção, maravilhoso. né? Eu vi em seu perfil Ah,
Você defende muito a adoção, né? Adoção dos animais, eles estão precisando muito, tem muito bichinho precisando ser adotado, né? E na hora que você adota um bichinho, você está abrindo lugar para outro que está precisando sair da rua, né? E os abrigos, como estão superlotados aqui no Rio, está difícil. Então, adoção. Eu acho que a gente não deve. Eu, hoje, com a minha cabeça, não compraria. Tudo que eu aprendi com as minhas meninas, inclusive, eu não compraria. Você vê, a Amanda, todos os filhos dela são adotados. Sim. São adotados. Tanto bichinho aí precisando de adoção. Se a gente puder, né? Sim. A Duda e a Juju, Verdade. eu comprei. A Juju tinha pedigree, inclusive. Era uma cachorra de pedigree. Eu não comprei ela por causa do pedigree, não, porque eu nunca me liguei nisso. Mas ela era uma cachorra com pedigree, tá? Eu comprei por causa do relato da minha funcionária que chegou com os olhos pintados dizendo, eu cheguei lá, era aquilo mesmo. Uma bolinha de algodão encolhidinha na vitrine. E a Duda eu comprei só te esperando, né, Ana? R$150, né? A Dudinha era um caso à parte. Ana, me diz, a conversa está maravilhosa, mas eu quero, antes de encerrar, quero que você fale um pouquinho o que foi que a Duda e Juju te ensinou, o que você traz de herança hoje para a sua vida. Maior ensinamento foi amar ao próximo, seja ele animal ou ser humano, incondicionalmente. Elas, inclusive, me prepararam para uma situação que eu me vi colocada em 2019, tá? Que eu acho que se eu não tivesse aprendido isso com elas, claro que aí eu fui estudar a doutrina espírita a partir de 2019 e tive maior compreensão disso, né? Dessa lição que Jesus deixou para a gente, do amor incondicional. Eu acho que isso foi o maior aprendizado que eu tive com as meninas, tá? E por isso que eu tenho certeza que Deus botou essas meninas na minha vida. Elas me transformaram, elas me fizeram um ser humano muito melhor. E eu acho que não só os animais. Por exemplo, agora entrou a mãe do Felipe Guerreiro. O Felipe é um adolescente com paralisia cerebral do interior do Rio Grande do Norte, que precisa de muita ajuda. Seja ajuda, se você pode ajudar com R$5, ajude o Felipe. Se você pode ajudar divulgando apenas a causa dele, a luta é muito grande da família do Felipe. Tem outros, se você for ver no meu perfil, né, que eu sigo e procuro divulgar, o Instituto Gente Boa de Curitiba, que socorre crianças que têm AME, crianças que têm paralisia cerebral, e não só as crianças. A Liz, que dirige o Instituto Gente Boa, ela ajuda também as mães, sabe por quê? Quase todas essas crianças com paralisia cerebral ou com AME são mães solo. Os maridos abandonaram, porque não queriam saber do problema, né? Sim. Então, eu acho que esse olhar para o próximo, esse amor ao próximo, quando você estuda Evangelho, estuda, sabe, lê todos os sermões de Jesus, tudo vai nesse caminho, né? De você amar incondicionalmente. E Deus me botou as meninas para que eu aprendesse isso, que eu não foi por acaso, né? Não foi. E estudando hoje o Espiritismo, eu tenho mais compreensão e mais certeza de que houve isso, sabe? E gratidão, né, Ana, pelo tempo que passou com elas, não é? É verdade. A Amanda está lembrando que Jesus nasceu no meio dos animais, né? Ele nasceu numa estrebaria, né? Sim. Cercado de animais. E respeitou os animais, amou os animais, não é? Verdade. Agora, por que nós, seres humanos, né, tão humildes, né? Humildes, assim, a forma assim, de ser humano, né? Somos praticamente nada, não é?
E muitos tratam tão mal seres inocentes, carentes, né, que precisam tanto, né, do nosso carinho, do nosso apoio, né? E isso é muito triste, Eu né? estudando o Verem os Evangelho, bichinhos abandonados, sendo maltratados. E esse mês de dezembro, né, é um mês de conscientização, né, ao não abandono não abandono dos dos animais. animais, não é? E eu estou aqui com um caso seríssimo de abandono de um cachorro lindo. O carro abriu a porta, abandonou em frente a um condomínio residencial que tem em Campo Grande, Colinas de Campo Grande. O bichinho está lá desde semana passada. Oh, gente, Ele é ainda de está com a partir o coleira, coração, né? abandonaram ele com a coleira de pescoço. As pessoas lá estão tentando botar comida e água. E eu, domingo, comecei uma campanha para adoção dele, né? Mas ouvi tanta Uhum. besteira, até de duas pessoas próximas a mim, que eu, domingo, quase perdi a estribeira, quase que eu desisti até da, sabe? É porque é uma causa muito maior e que eu tenho que estar acima dessas pessoas que são pessoas que Sim, não conhecem não conhece Jesus, não conhece o amor, né? Porque, olha, até para ajudar os bichinhos, você tem que ter humildade. Isso eu estou aprendendo ao estudar a doutrina espírita. A ter humildade, sabe? Porque Jesus era um ser extremamente humilde. Até quando ele estava na cruz, né? Estavam fazendo barbaridades com ele, ele foi extremamente generoso, bondoso e humilde. Porque é difícil, o ser humano está difícil, né? Mas a gente não desiste da nossa causa, da nossa fé, do nosso amor. verdade, com certeza. Ana, eu amei esse tempinho. Eu te A gente agradeço, sempre Cristina. conversava, mas é a primeira vez que a gente está se vendo, muito simpática, muito querida. E parabéns pela diferença que você faz. Não, eu faço tão pouco, né? Mas eu sei que cada vez que eu estudo mais o Evangelho, eu tento fazer um pouco mais e, acima de tudo, ter humildade, não abrir mão do amor incondicional, né? E que a caridade, que a gente pode fazer caridade sem dar dinheiro. Caridade não é dar Sim. dinheiro, né? Uhum. A gente tendo olhos de ver, né? Coração para sentir a dor do outro. Porque às vezes a gente passa na rua e tem uma pessoa caída na calçada, muita gente não vê essa pessoa, né? Passa até por cima, pula, né? Então, que a Se gente torna possa, invisível, né? invisível, que a gente possa comemorar o nascimento de Jesus, que a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro, mas é o que no mundo inteiro é comemorado dia 25 de dezembro, que a gente possa comemorar dentro do sentido real, né? Que a gente Sim. honre o aniversariante, que é Jesus, né? Que é ele que me inspira. E quando Deus botou as meninas na minha vida, era para que eu aprendesse. Eu estou começando a aprender ainda. Eu sei que eu tenho um caminho longo pela frente, mas elas me modificaram muito. E eu continuando nesse caminho, né? Então, acho que isso, eu me sinto muito bem, sabe? Me sinto feliz. Graças a Deus. Que Deus nos Um abençoe. Natal com muita luz. Muito amor, Jesus, no coração, nas atitudes, A gente né, não Ana? precisa ter aquela grande ceia, né? Antigamente eu adorava aquele. Era um verdadeiro banquete a minha mesa de Natal. Depois sobrava tanta coisa. A gente não precisa disso, né? A gente tem que saber que tem pessoas Verdade. que não têm nada. Então vamos dar um arroz, um feijão para quem está precisando, né? Botar no E é carro, muito, amiga. né? Sabe Para que eles é eu não muito. sou um exemplo, não. Eu estou aprendendo, né? Graças a Deus, as meninas e a doutrina espírita estão me ensinando. Sabe o que eu passei a fazer de uns tempos para cá? Porque a pandemia aumentou muito a miséria nesse país. A fome é um Sim. negócio nunca esteve tão perto de mim, sabe? Pessoas com quem eu convivia no centro antes da pandemia que estão passando necessidade mesmo. Então, não custa nada
eu ando no meu carro, tem um saquinho de supermercado com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tem sempre um pacotão que eu compro de creme cracker. Tem um supermercado aqui popular que vende um pacotão e aí vem 6 pacotinhos de creme cracker dentro. Quando você para no sinal, tem tanta gente aqui, porque a miséria, o maior sinal de que a miséria aumentou, os sinais aqui da cidade do Rio de Janeiro, lotados de... Gente, isso não custa nada para gente. Verdade. Botar sabe, bota um biscoitinho, um pacotinho de arroz, de feijão. Na rua a gente vai encontrar tanta gente precisando, que a gente saiba fazer isso, né? É um alimento, né? Vai alimentar uma pessoa que está com fome. Ninguém sabe a situação, quantos dias passou fome, não é? Da mesma forma, um animalzinho também, né? Às vezes, né, a gente vê na rua, não sabe quanto tempo ficou sem comer. Dentro do carro. Exatamente. Puxa, é o alimento. Isso é a diferença. Pra gente. Muito bacana. Ana, muito obrigada, querida. Você é um amor. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Sim. Que a gente possa se encontrar ano que vem, um ambiente de mais saúde, paz, amor, harmonia, né? Muita luz. Solidariedade. Feliz Natal. Quero agradecer a presença de todos, né? Muito feliz por cada um estar aqui presente, né? A live vai ficar salva no canal do YouTube, Papo Animal, certo? Quem não foi inscrito, se inscrever, né? E assistir, pode assistir, recomendar para outra pessoa. Papo Animal, né? Isso. Canal Papo Animal no YouTube, tá? Exatamente. Tá bom? Tá bom. Minha querida, beijo. Obrigada, beijo para todos. Luz e paz, fiquem com Deus. Amém. Tá? Obrigada. Todos. Obrigada, meu amor. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Kiwi! Ai, Kiwi! Kiwi! Oi, lindão! Oi, Kiwi! Oi, Kiwi! Eu te conheço desde quando você é bebê. Ó, sabe quem veio aqui para te ver? Olha quem veio. Olha o Ted, Kiwi. Olha o Ted. É o Tedinho, Kiwi. Feliz Natal! Feliz Natal! Boa noite! Boa noite!